Olá, tudo bem? Hoje nós vamos compartilhar com vocês a jornada de excelência da Facilita, direcionado para os loteadores. Um ponto que é super importante para a gente poder iniciar esse vídeo é sobre a estrutura de vendas de um loteamento. Geralmente, essa estrutura de vendas é feita através de imobiliárias parceiras e corretores autônomos. Então, a primeira etapa importante desse funil é a parte de represamento de pastas digitais. O que seria isso? Basicamente, depois de um meeting, depois de apresentar esse loteamento para as imobiliárias parceiras e corretores autônomos, eles vão colher documentos das pessoas que estão interessadas em comprar o empreendimento. Então, a primeira etapa do funil é o momento em que os corretores imobiliários vão subir documentos para o Facilita. Essa etapa, pessoal, ela é fundamental porque é nesse momento em que você, loteador, vai ter primeiro começar a colher documentos dos clientes. Isso vai facilitar lá na hora do lançamento, na hora do dia D. Além disso, a parte de previsibilidade de vendas. Nós temos, para vocês terem uma ideia, uma taxa de conversão média entre 20% a 30% das pastas montadas e aprovadas são convertidas em vendas. Então, se você tem um loteamento e a expectativa é ter 100 lotes vendidos, é importante que tenha, em média, 500 pastas aprovadas, ou seja, 500 clientes interessados em comprar o seu loteamento. Então, nesse momento, do lado dos corretores, eles podem, pelo aplicativo do Facilita, tirar fotos dos documentos, geralmente identidade, comprovante de endereço. Então, ele já tira fotos dos clientes e manda para você. No funil de vendas, você vai ter a primeira etapa, que vai ser a pastas digitais. Uma vez que o corretor subiu a pasta com os documentos, na hora já é alertado o seu time de back-office para receber essa pasta com os documentos e muitas vezes, que é o recomendado nessa análise da pasta digital, fazer uma conferência dos documentos, verificar se a identidade está legível e correta, se o endereço está correto. Em alguns casos, os loteadores preferem já fazer uma análise de crédito do score desse cliente, ou seja, vai fazer uma aprovação dessa pasta. Uma dica especial que eu quero passar para vocês é nesse momento de aprovação de pastas, ou seja, recebeu no funil em análise e a pessoa que vai colocar se ela está aprovada ou não, além da conferência se está legível os documentos, além dessa possibilidade de fazer uma análise de crédito, é importante pegar o telefone e ligar para esse cliente, confirmando: olá, eu sou a Maria, você confirmando com o cliente se você está interessado nesse loteamento, se foi atendido pelo corretor João, ou seja, você confere documentos, mas valida se aquela pasta não é a famosa pasta fake, ou seja, se realmente o cliente existe, se realmente ele está interessado no loteamento. Quanto mais qualidade nessa pasta, melhor previsibilidade. E por fim, passando aqui uma última recomendação, pode ser feita também a pasta com Pix. Ou seja, no funil você ter separado pasta sem Pix e pasta com Pix. O que seria essa pasta com Pix, Glau? Basicamente é uma forma a mais de qualidade, ou seja, o cliente te faz um sinal, por exemplo, de R$2.000, R$3.000 ou um valor menor, mas ele vai sinalizar para você que ele está tão interessado que ele está disposto a fazer um sinal para ter ali a preferência de escolha do lote no dia D. Então, de forma prática, essa etapa pasta digital tem essa questão então da montagem da pasta em análise e depois você vai colocando essa pasta está aprovada ou reprovada. Caso algum documento esteja ilegível, não tenha alguma informação que precisa, você pode também retornar essa pasta para o corretor para que ele pegue essa documentação correta, coloque mais algumas informações para consequentemente ir para a pasta aprovada. Perfeito. Então você já fez o meeting com os corretores, já fez a etapa de represamento das pastas. Então vamos dizer que você já tenha no seu etapa de pasta aprovada, no seu funil, 500 pastas devidamente validadas os documentos, com, se for o caso, o score do crédito e já, por exemplo, o Pix realizado. Na sequência, qual que é a próxima etapa? No dia D, em que você vai fazer efetivamente a abertura das vendas, você vai vincular a pasta aprovada com determinado lote no seu empreendimento. Aqui vai algumas regras, tá? Você pode colocar preferências, por exemplo. Olha, quem montou pasta com Pix vai ter uma preferência na fila para escolher o melhor lote. Depois vem os clientes que têm pasta sem Pix. Depois, os clientes, por exemplo, de visita espontânea. Porque é importante você, loteador, fazer com que o momento da represamento de pastas seja efetivamente a regra no dia D. Ou seja, que você gera escassez, as pessoas vão querer montar pastas, vão querer gerar, fazer com Pix,
porque ele vai ter uma preferência e, em alguns casos de muita demanda no seu loteamento, inclusive a única possibilidade é essa. Se ele não montar a pasta, não fazer o Pix, automaticamente ele não consegue reservar um lote no seu empreendimento. Tá? Nessa etapa de reserva, que é uma etapa, na minha opinião, a mais importante de todo o processo de lançamento, você vai ter ali um mapa de implantação do seu loteamento em que o corretor, pelo aplicativo ou pela página web, consegue primeiro verificar a posição dos lotes. Então ele, com o cliente, consegue verificar qual o tamanho do loteamento, se aquele lote é de esquina ou não, se ele está próximo de uma área de lazer, em frente ou não à mata. Então ele já verifica a localização do lote, ele já consegue verificar quais os lotes estão disponíveis para ele reservar ou não, através das cores das bolinhas. Então verde, ele está disponível. Amarelo está reservado e vermelho não está disponível. Uma vez que ele viu esse lote estar disponível, o cliente junto com o corretor escolhe, ele vai vincular a pasta que foi aprovada junto àquela unidade. Nesse momento, automaticamente já está garantido o lote daquele cliente com aquele corretor. Um ponto super importante, pessoal, as definições das regras desse espelho pode ser configurado por você. Ou seja, o momento que eu fiz a reserva, qual que vai ser o prazo de duração até essa reserva expirar? Vai ser 30 minutos, 3 horas? Um outro ponto, eu vou fazer uma fila de reservas ou não? Ou seja, se o primeiro cliente não comprar, automaticamente vai para o segundo ou não? Se eu vou ter cancelamento automático da reserva quando esse prazo expirar? Quem que vai poder fazer a reserva? O corretor ou somente o gerente das imobiliárias? Eu vou dividir unidades para cada imobiliária ou vou deixar o espelho aberto para todo mundo? Então, em resumo, um ponto super importante é que você consegue determinar pelo Facilita quais são as regras do negócio da sua reserva. Um ponto super importante é que a reserva do lote, o cliente pode estar em várias etapas do funil. Você pode ter a reserva desde o momento que ele fez a pasta digital e já entrou na etapa de proposta, elaborando proposta, ou ele pode continuar até na parte de contrato e quando chegar lá em venda ganha, você sai do status reserva e confirma a venda. Então, mesmo não tendo uma etapa reserva no funil, esse recurso ele é indicado, inclusive no funil, com um cardzinho indicando, olha, esse cliente tem uma reserva, tem 2 reservas, então você já sabe quais são os clientes que têm lote reservado para ele, só visualizando ali no funil de vendas. Perfeito, então. Fez o represamento, já tem lotes reservados. A próxima etapa do funil é a montagem da proposta. Então você já fez a reserva, mas não sabe ainda qual que vai ser a forma que o cliente vai pagar. Pelo Facilita, o próprio corretor já consegue, na disponibilidade que eu citei da imagem de implantação, quando ele clica ali no lote, já vai trazer qual que é a metragem do lote, qual que é a tipologia, se é um lote de esquina ou não, se tem declive ou aclive, posição dele, enfim, você tem todas as informações do lote na palma da mão e na sequência vai mostrar quais são as formas de pagamento possíveis de comprar aquele lote. Sejam tabelas diferentes, por exemplo, uma tabela sem balão e uma tabela com balão, ou somente a forma de pagamento. Olha, você pode pagar esse lote entrada mais 60 vezes, entrada mais 120 vezes. O que é muito legal? Em uma única tela tem a imagem de implantação, ao clicar informações do lote e a forma de pagar aquele lote. Evita aquelas tabelas grandes em que o corretor e o cliente tem que ficar perdido com várias informações ao longo da tabela. Então ele vê a informação muito detalhada especificamente do lote que o cliente já escolheu e já reservou. Na sequência, ele vai escolher então qual que é a forma de pagamento. Se for necessário, você pode permitir uma personalização e uma simulação de proposta diferente, tá? Por exemplo, olha, esse cliente especificamente ele não consegue pagar a entrada em 2 vezes. Posso fazer em 4 vezes? Você já pode determinar isso no Facilita facilmente. Ou outro exemplo, o cliente não pode pagar R$5.000 de entrada, ele pode pagar 4.000. Se você configurou o percentual que ele pode ter de entrada, automaticamente o corretor já sabe se pode ou não fazer uma entrada menor. Então, em resumo, você proporciona mais autonomia para o corretor e, ao mesmo tempo, controle e segurança para o cliente, porque o que ele puder simular é o que você já predeterminou dentro do Facilita. Uma vez, então, que você subiu a proposta, você já tem a etapa
concluída. Dentro do funil de vendas, na etapa proposta, você vai ter um subfunil. Isso é fundamental, ou seja, todos os clientes que estão ali elaborando proposta, em que o corretor está juntando a documentação e definindo qual que vai ser a forma de pagamento. Uma vez que o corretor falou, beleza, essa é a proposta, vai ter a etapa em análise. Automaticamente, a pessoa responsável por aprovar a proposta recebe a notificação pelo app e pelo e-mail. Olha, nova proposta para você aprovar. O gestor vai conferir se aquela forma de pagamento está ok. Geralmente em loteamento você não tem tanto ficar essa aprovação de proposta, porque a tabela já é pré-determinada nas formas que você aprova, mas enfim, aprovou proposta, já pode seguir para a etapa contrato, em que você vai fazer a geração do contrato. Na etapa geração de contrato, o que é muito legal? Você já pode colocar no Facilita todo o contrato de venda, o contrato de intermediação com todos os termos jurídicos. Ou seja, isso é magnífico. Cada etapa do funil que você vai passando, você aproveita os dados da etapa anterior. Então, quando eu estou na etapa contrato, eu já tenho todos os dados do cliente no Facilita, eu já tenho as documentações aprovadas, eu já sei qual que é o lote, eu já sei qual que é a forma de pagamento. Então, basicamente, em um clique, você vai gerar todo o contrato pronto e preenchido. Na sequência, você pode ou clicar em imprimir e colher uma assinatura física, ou você já pode inclusive clicar e enviar para uma assinatura digital. Nesse caso, nós temos integração tanto com DocuSign, ClickSign, Assine Online, ou seja, você já gera o contrato e já pode imprimir para assinar ou mandar para o cliente assinar isso de forma digital. É isso. Então, todo mundo feliz, contrato assinado, cliente feliz, corretor feliz e você, loteador, também feliz. Nesse momento, é super importante a integração com o seu ERP, ou seja, todos os dados que você vendeu, quem que é o cliente, se tem cônjuge ou não, qual que é a forma de pagamento, que tipo de tabela que foi feita, esses dados via integração já entram no seu ERP de forma ágil e de forma segura, para que você possa fazer a geração dos recebíveis, possa fazer a parte da geração de comissões. Então é super importante, dados finalizados no Facilita, entrar via integração no seu ERP. Nós temos integração já nativa com o UAU da Globaltech, Cienge da Softplan, Informacom da Constrói e o Mega também da Senior. Mas você pode via API pública integrar, por exemplo, com a TOTUS, o Insys e o seu ERP que você utiliza na sua loteadora. Então, na etapa final, que é a etapa que todos querem que esteja sempre cheia, é a etapa de venda ganha, ou seja, você vai colocar quais são os clientes em que o seu processo de vendas está devidamente concluído. Contrato assinado, dados no RP, ou seja, finalizei o meu processo de vendas. Nesse sentido, eu quero entrar na parte de dados. Eu gosto muito de uma frase que diz: aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar. Todos os dados que estão dentro do Facilita, incluindo essa parte de venda ganha, você tem os dados automáticos no seu BI, automatizado. Tudo que está acontecendo no funil, você consegue ter uma visão estratégica no BI. Um exemplo muito claro para você. Você consegue saber de todos os clientes que compraram os 100 lotes. Onde esses clientes moram? A gente tem uma visão muito legal, que é o mapa, em que ele mostra claramente onde os clientes moram que eles compraram. Por que isso é importante? Caso tenha algum bairro que tenha várias bolinhas, quer dizer que esteja uma demanda muito grande naquela região. E você pode dar uma segunda etapa ou na venda do estoque, direcionar, por exemplo, um trabalho de mídia exterior especificamente naquele bairro. Você consegue entender também dos clientes que compraram, se eles compraram para morar ou para investir. Quem comprou é casado ou solteiro? Tem filhos ou não? Qual que é a faixa de renda? Isso é fundamental, pessoal. Se eu sei qual o perfil dos clientes que compraram, eu retorno isso para a minha agência de publicidade, retorno isso para minhas equipes de venda, para que a gente possa intensificar justamente no perfil que comprou. Além disso, você vai ter dados fundamentais, indicando também quais foram as origens que esse cliente comprou. O marketing digital funcionou ou não? Qual imobiliária, o ranking, quais imobiliárias que mais venderam esses 100 lotes? Quais corretores mais venderam esses 100 lotes? Convide eles para um almoço, premie os corretores imobiliários que mais venderam no seu loteamento, ou seja, você vai ter dados de ranking de equipes de venda,
dados qual o perfil do cliente ideal. Isso vai trazer segurança e clareza para você vender cada vez mais, melhor e de forma mais eficiente. Para finalizar, a etapa venda perdida. Não é a etapa tão alegre quanto a venda ganha, mas é algo super importante. Ou seja, grande parte das pastas que foram montadas não vão efetivamente comprar. Eu citei 20 a 30% das pastas aprovadas vão converter em vendas. E esses 70 a 80% que não compraram, quem são essas pessoas? Por que eles não compraram? Eles não compraram por uma questão do atendimento ao corretor, foi um problema de localização, de preço. Ou seja, é importante sim saber o perfil dos clientes que compraram, mas essa base de clientes que não compraram é uma base fundamental para que na segunda etapa do seu loteamento, para que num próximo lançamento você possa pegar ele e retrabalhar de uma forma assertiva. Ao invés de ficar sempre gerando novas oportunidades, pegue essa base e trabalhe ela bem. E nesse sentido, temos clientes que mais de 70% da venda de um novo lançamento veio dessa base anterior. Então, mesmo não sendo uma venda tão alegre, ela é super importante para que você retrabalhe essa base de dados dentro do seu CRM. E no próprio funil você consegue ter isso organizado. Quais são os clientes por motivo que ele não comprou? E no BI você também tem um ranking dos motivos de perda, uma nuvem de palavras-chave indicando quais são os motivos que mais você perdeu clientes. Ou seja, você tem clareza do que deu certo, quem comprou, e clareza do que não deu certo, quem não comprou ou principalmente pode comprar no futuro. Então é isso, quero agradecer você, loteador, que nos acompanhou até aqui. O nosso objetivo é realmente te ajudar. Eu gosto muito do tripé pessoas, processos e tecnologia. Então, com esse conteúdo, a gente quer levar como a tecnologia pode ser aplicada nos seus processos, pode ser aplicada para aumentar a eficiência do seu time de vendas. Nos acompanhe também. Esse conteúdo foi focado no funil de vendas, mas eu quero também contribuir com vocês com boas práticas em outras etapas da jornada. Por exemplo, como que você pode empoderar os corretores imobiliários para que eles divulguem melhor o seu empreendimento de forma digital. No caso, os loteadores que investem em marketing digital, como você pode utilizar a inteligência artificial para fazer uma qualificação dos leads? Como que você pode distribuir esses leads para serem atendidos de uma forma rápida e eficiente? Um outro conteúdo muito legal é sobre o dia D. É possível que a tecnologia te ajude a organizar o fluxo desse dia D, desde o credenciamento, controle de reservas, geração do contrato e caixa. Então tem vários conteúdos que eu vou compartilhar com vocês, sempre com muita transparência, com muita objetividade, para que você consiga, de forma efetiva, ter uma melhor experiência de venda, tanto para o seu cliente final quanto para o corretor. Conte sempre comigo e com a Facilita para que a gente possa ser o seu parceiro tecnológico nessa jornada. Valeu, um abraço!